Olá, meus irmãos, nós vamos começar o assunto da história da igreja falando primeiramente sobre o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Para a gente entender o contexto histórico da onde Jesus nasceu e por que ele nasceu naquela época, há 2000 anos atrás, ali próximo ao Império Romano, que é crucial para a gente entender o que é que o Império Romano tem a ver com o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque no Antigo Testamento já se vinha, os grandes profetas já vinham anunciando a chegada do Messias, né? Só não sabia em que época seria, mas uma hora iria acontecer, né? E São Paulo, em uma de suas cartas, ele diz que Cristo veio na plenitude dos tempos. E o que é essa plenitude dos tempos para o contexto histórico? O seguinte, o Império Romano ele cresceu de tal forma que ele abrangeu ali toda a Europa, praticamente toda a Europa, parte da Ásia e o norte da África, né? Então o Império Romano dominou tudo, se tornou o maior império do mundo, né? Que durou quase, se juntar toda a história do Império Romano e todas as suas fases, dá quase 1000 anos, né? Então Jesus nasceu na plenitude dos tempos, que foi o tempo da Pax Romana. O que é Pax? Em latim significa paz. Então Jesus nasceu na Pax Romana, na época da paz romana. E o que é essa Pax Romana? Era um tempo de paz, onde o Império Romano, por meio da força, né? Claro que é uma falsa paz, ele decretou a paz. Ou seja, nenhum povo pode fazer guerra, só eu posso fazer guerra, eu que digo a hora certa de fazer a guerra, né? Então, todos os povos e que o Império Romano dominava, todas as cidades, países e estados que o Império Romano dominava, ele trazia aquela cultura para dentro de si, né? Agregava aquela cultura e principalmente a religião. Como Roma era uma cidade cosmopolita, ou seja, vinha gente de todo canto, né? Então lá tinha vários lugares, como o Paternon, que era um lugar onde podia se adorar todos os deuses, né? Ali era um local para você colocar qualquer imagem lá, qualquer ídolo de qualquer deus, e ia vir gente de todo canto para estar ali, porque sabia que ali você ia encontrar o seu Deus, né? Então, foi nessa época, né, aonde Jesus nasceu. Por quê? Porque mais tarde Cristo iria fundar a sua igreja, né, e a sua igreja poderia se difundir com mais facilidade a todos os povos, né? Porque como tem aquele ditado, quem tem boca vai a Roma, da onde é que vem esse ditado? Esse ditado vem do fato de que Roma interligou todos os países, todas as cidades através de estradas, né? Através de pavimentação. Então, há centenas de milhares de quilômetros foram construídos de estradas, e todas essas estradas levavam a Roma. Por isso que o ditado diz que quem tem boca vai a Roma. Então, qualquer estrada que você pegasse naquela época ia bater em Roma, certo? Então ali é a plenitude dos tempos, o apogeu da sociedade, né? E os romanos também, eles herdaram muito a influência da filosofia grega, né? A filosofia grega com Platão, Sócrates, Aristóteles, né? Que era um conhecimento da metafísica, que é uma coisa mais puxada para o lado espiritual, né? Então os gregos eles tinham essa visão metafísica, né? Além do físico, além do material. E como a teologia católica diz, né? Deus, mesmo sem ter se revelado a todos os povos, Deus escolheu apenas um povo para ele se revelar, que foi o povo hebreu,
mesmo ele não se revelando tal como ele é a todos os povos, mas ele colocou uma sementinha no coração do homem, né? Para que ele pudesse ter sede do sobrenatural, ter sede de Deus, né? E os gregos, eles conseguiram isso através do conhecimento, né? Enquanto as outras culturas, as outras sociedades tinham os seus xamãs, os seus rituais, né? Os índios e todos os outros povos, né? Os babilônicos, né? Tinha a questão da astrologia, os outros povos tinham os outros deuses, os gregos não. Ele tinha politeísmo lá também, né? Mas os grandes filósofos, eles conseguiram esse conhecimento do sobrenatural através da inteligência. Então foi uma sementinha que Deus plantou ali no coração deles, né? Do conhecimento do sobrenatural. Então foi nesse apogeu, nessa sociedade em que Cristo nasce. Então, é tanto que esse apogeu de Roma vai facilitar a pregação posterior dos apóstolos, né? Vai ficar mais fácil viajar. É tanto que São Paulo tem cidadania romana e judia, então ele podia circular ali livremente, né? Então ficou mais fácil dele pregar o evangelho, né? Então foi nesse contexto histórico que Cristo nasceu. É tanto que nós dizemos também que Cristo é o príncipe da paz, né? Porque ele veio em tempos de paz, da Pax Romana, mas ele veio pregar a paz verdadeira, a paz que só Deus pode dar, e a paz eterna. Enquanto os romanos impunham a paz à força, né? Dizendo, ninguém pode fazer guerra, só eu que posso. Cristo veio para nos levar para o céu e ter a paz eterna. E foi essa a missão dele, né? Então, a gente encerra essa primeira parte dizendo que na plenitude dos tempos, no apogeu em que a sociedade estava, quando todas as profecias do Antigo Testamento estavam se cumprindo, o Antigo Testamento é toda uma pedagogia para a vinda do Messias, ou seja, Deus estava acostumando aquele povo, estava ensinando aquele povo. Às vezes você pode olhar para o Antigo Testamento e ver ali coisas que são inconcebíveis hoje, sacrifícios de animais, muitas outras coisas ali estranhas para a gente, mas se você entender ali o contexto histórico da época, e você entender também o Novo Testamento, você vê que tudo aquilo ali de estranho, que aparentemente estranho aconteceu, era Deus educando o povo, acostumando o povo para a vinda do Messias, né? Então no próximo episódio a gente continua da parte já da vida pública de Jesus, quando ele quando ele dá ordem aos apóstolos de instituir uma igreja e seguir com essa missão, né? Então até o próximo vídeo.